Olá, todos sejam bem-vindos a mais um pequeno estudo sobre o Evangelho de Mateus na interpretação do nosso querido Emmanuel. Hoje estudaremos o item 60. Façamos nossa luz. Comentário de Emmanuel a Mateus capítulo 5 e o versículo 16. Neste item de hoje, o nosso querido mentor nos apresenta a realidade do mundo em que nós vivemos. Ante a glória dos mundos envolvidos, né, nas esferas sublimes que povoam o universo, nós temos um pequeno campo de atuação. Nos agitamos nessa costra planetária. É um limitado círculo de ação, porque nós vivemos num mundo ainda nos primeiros estágios da evolução espiritual, um mundo de provas e de expiações. É um dos motivos por que há tantos sofrimentos. E esses sofrimentos não é Deus impondo a nós esses sofrimentos, mas é a oportunidade de, através dos sofrimentos, dos resgates, das lutas, aprendermos mais. Em Hebreus, nos apresenta que o próprio Jesus, nosso mentor maior, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nos diz lá no livro de Hebreus. Veja como Emmanuel começa este comentário. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimento. Essa é a realidade. Então, a realidade é que o nosso mundo, apesar de muito belo, criação divina, muitas coisas bonitas para nós admirarmos, mas se tratando da questão espiritual, principalmente questão moral, nós estamos muito distante dos mundos mais evoluídos. Podemos dizer que quando Emmanuel se refere a essa questão dessas sombras, né, e esses nevoeiros, não é apresentando como se fosse aquela coisa sombria, diabólica, de maneira nenhuma. É a questão dos próprios estágios. Em meio a essa grande noite, é necessário acendermos a nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Veja o que nos apresentou nos comentários anteriores, Emmanuel, né? Sempre com essa expressão, brilhe a vossa luz. Né? Nesse versículo de hoje, que é 5,16, nos diz exatamente isso, né? Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que estás nos céus. Então, ele apresenta-nos a questão aqui do brilhe a vossa luz. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Portanto, todos nós temos essa luz. O que é necessário é darmos aquele mergulho interior e procurarmos reviver, procurarmos alimentar essa luz que existe em todos nós, que existe em mim e que existe em você. É possível, neste mundo de provas, de lutas, marchar valendo-nos das luzes alheias, aqueles que nos orientam, aqueles que cuidam de nós, aqueles que, através dos ensinos, nos iluminam. É possível nós marcharmos. Todavia, nos diz o querido Emmanuel, sem a claridade que nos seja própria, vamos um dia cair. Padeceremos constante ameaça de queda. Por isso é necessário brilhar a própria luz, a nossa luz. Os proprietários das lâmpadas acesas
podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação superiores. Né? Então, de repente, determinados espíritos que nos auxiliam são convocados à outra missão, e mesmo espíritos encarnados. Né? É quando nos apresenta aquela parábola das 10 virgens, né? Quando ia ter o um encontro com Deus. 5 fizeram provisão e estavam com as suas lanternas, né? E o devido azeite para iluminar, e os outros ficaram sem luz. Então, esses que ficaram sem luz ficaram de fora do banquete nupcial. Então, esse é o exemplo também como Jesus, ele nos apresentou. Então, nós poderíamos aproveitarmos os luzeiros do caminho, né? Esses luzeiros do caminho que nos auxilia a descobrir a nossa própria luz, então aí nós iremos aplicar o pavio da boa vontade, o óleo da humildade, para podermos assim acender essa luz para tocarmos a jornada evolutiva, principalmente no nosso período encarnatório. E, ao mesmo tempo, também devemos ser gratos àqueles que nos iluminam, àqueles que nos auxiliam na questão espiritual. Nem que sejam por uma hora, nem que sejam por alguns dias, ou por muitos anos. Mas nós não podemos esquecer a nossa candeia, porque quando daquele encontro com Cristo, se não estivermos com a nossa própria candeia, outro não vai poder fazer por nós aquilo que só nós podemos fazer. Se não desejamos cair falamos assim, no precipício espiritual, né? Então, o problema fundamental da redenção não se resume às palavras faladas ou escritas. Não é isto. Jesus deixa bem claro nesse versículo que trata de boas obras, é a prática, é a vivência. Então, não se resume a palavras faladas, como diz Emmanuel, ou escritas. Muito fácil é pronunciar belos discursos e dar excelentes informações, mas precisamos, sobretudo, limpar a cegueira dos nossos próprios olhos, para que possamos assim enxergar a luz que nos guia no caminho, a luz maior que é o nosso querido e amado Jesus Cristo. E isso só é possível se desenvolvermos a nossa luz, para assim desenvolver mais um pouco de compatibilidade com a luz espiritual. Nosso querido Emmanuel continua quando nos diz: é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Então, é essencial. Isso é o que no meu espírito é chamado da reforma íntima. Então, é necessário desenvolvermos o hábito da oração pura e sincera, buscar aquele diálogo com Deus, não só estar pedindo pelos outros, ora por mim, faz isso por mim, coloca meu nome na assistência, e assim, quando vamos procurar nós mesmos buscar e vivenciar esta iluminação que o querido Emmanuel aqui, interpretando Jesus, nos apresenta. E concluindo, nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 180. Pois bem, meus queridos, que o bom Deus nos abençoe sempre e que os bons amigos espirituais que nos guiam durante essa jornada possam encontrar em todos nós um terreno receptível para aplicar as suas lições e assim possamos aprendermos e caminhar sempre. Que a bênção, que a paz e que a união seja com todos. Até o próximo vídeo.